estes momentos para estar mais pertinho dele e aprender mais dele. Vamos então começar a louvar o nosso Deus cantando o hino Fé a Arder. E agora, para continuarmos a louvar o nosso Deus, vamos entoar o hino de sonhos. Mar.
As pedras do caminho não te farão cair e nada impedirá teu caminhar. Se o sol se põe no além, se a escuridão chegar, sabe que há um Deus a te guiar. Sonhos não se desfarão como castelos na areia do mar. Se o teu caminhar bem firme estiver no trilho de Deus, se o teu caminhar bem firme estiver no trilho de Deus. Agora, para continuar esta reunião, vamos cantar o hino tema. De pé. Os heróis do passado deixaram um grande legado ao erguerem conceitos a ti a bandeira da cruz. Com coragem venceram os gigantes, superando os limites com fé, inspirados no exemplo maior que é Cristo Jesus. Vive a grande esperança, testemunhando de Cristo e da salvação. Vive a grande esperança, deixa Jesus habitar hoje o teu coração. Hoje o meu compromisso é viver e falar de esperança. Mesmo se for preciso sofrer, eu não vou desistir. Vou lutar pela causa do Mestre, vou levar os perdidos à luz, pois o que me motiva é a volta de Cristo Jesus. Vive a grande esperança, testemunhando de Cristo e da salvação. Vive a grande esperança, deixa Jesus habitar hoje o teu coração. Vive
Jesus. Dá-nos agora uma boa reunião. Ajuda-nos a aprender mais sobre Ti e a fazermos o que vamos aprender. Protege-nos para que nada mal nos aconteça. É isto peço em nome de Jesus. Amém. Agora vamos todos fazer os momentos de oração de maneira diferente hoje. Vamos individualmente, de joelhos, fazer a oração. Não é fácil estar aqui à frente. O motivo de hoje, às vezes acontece nós esquecermos, o motivo de hoje das nossas orações pessoais é nós pedirmos a Deus que nos dê a oportunidade de nos arrependermos também. Ontem nós falámos do arrependimento e que nós peçamos a Deus que nos dê a capacidade de nos arrependermos em cada momento da nossa vida. Muito boa noite. Espero que tenham tido um bom dia de trabalho e um bom dia de estudos. Pela minha parte também tive um bom dia de trabalho e é bom estar convosco uma vez mais esta noite e estar consigo também em sua casa, onde nos está a ver através da Web TV. E como é normal nós vamos iniciar mais uma vez com 3 perguntas. Cada noite 3 perguntas. Vamos lá ver como é que vocês saem da noite anterior para esta noite. Ora, lembram-se que ontem nós falámos das boas maneiras
em que várias cidades foram testadas. Lembram-se da cidade que ficou em primeiro lugar no teste das boas maneiras? Seul, Nova Iorque ou Zurique? Nova Iorque, exatamente. Depois nós vimos quantas oportunidades deu Deus a Jonas para ele se arrepender. 4 oportunidades, 3 oportunidades ou 2 oportunidades? 4 oportunidades. Exato. E vamos à última pergunta. Quantas perguntas fizeram os marinheiros a Jonas? 4 perguntas, 2 perguntas ou 5 perguntas? 5 perguntas. Vocês estiveram com atenção, muito bem. Vamos lá ver se esta noite continuam com atenção, que é para amanhã bisarem novamente nas perguntas. Um dos desenhos animados que eu mais gosto de ver é o Bart Simpson. O Bart Simpson é uma série de desenhos animados que nos mostra de uma maneira satírica e humorística aquilo que é uma família disfuncional. O protótipo de uma família disfuncional. E também o protótipo daquilo que se passa muitas vezes nas nossas sociedades ocidentais. Ora, houve uma vez em que o Bart Simpson teve problemas na escola. Não era difícil para ele ter problemas na escola. Eu tinha problemas a matemática. O Bart teve outro tipo de problemas. Ele, pura e simplesmente, ele estava na 4ª classe e, pura e simplesmente, não conseguiu passar num teste sobre um livro que era A Ilha do Tesouro. É que a única coisa que ele sabia do livro da Ilha do Tesouro era a capa. Não sabia mais nada. E então ele não passou nesse teste e, portanto, os professores começaram a considerar seriamente que o Bart Simpson devia repetir a 4ª classe. Daí que a professora foi juntamente com o psicólogo, mais os pais do Bart Simpson e mais o Bart Simpson tiveram uma reunião para o convencer que ele devia repetir a 4ª classe. E aí o Bart teve medo. Teve medo. E de repente ele olha para aquela gente toda e diz assim: vocês estão a ver os meus olhos? Vocês estão a ver a sinceridade que está dentro dos meus olhos? Vocês estão a ver o medo que está dentro dos meus olhos? A convicção que está dentro dos meus olhos? Eu sou capaz de passar a 4ª classe. Bom, e perante tanta convicção, eles realmente deram uma oportunidade ao Bart. Não deve ter sido boa ideia dar uma oportunidade ao Bart Simpson, porque imediatamente ele bolou um plano. Então o que é que o Bart fez? Foi falar com o seu amigo, o Martin. O Martin era um bom elemento, porque era o aluno que mais estudava lá na escola. E o Bart fez um contrato. Se eu te ensinar a fazer avarias, tu ensinas-me sobre a história americana que é para eu passar no próximo teste. Combinado. E assim o Bart começou a ensinar ao Martin as avarias todas que ele conhecia. Como, por exemplo, avariar as fechaduras, mandar papéis através de elásticos às raparigas, pôr pastilhas elásticas nas carteiras, coisas assim do género. E o Martin começou a gostar daquilo. E passou a ser, numa semana, o rapaz mais popular da escola. Isto só tinha um problema. É que o Martin passou a estar tão ocupado a fazer estas avarias que já não tinha tempo para ensinar o Bart. E assim chega-se à noite anterior ao exame e o Bart Simpson está ali com o livro à frente a tentar, como nós costumamos dizer, empinar a matéria toda e de repente ele sente um calafrio na espinha. Não vai ser possível conseguir memorizar aquilo tudo. É tarefa demais para uma noite só. E o Bart sente que perdeu a oportunidade dele. Deram-lhe mais uma oportunidade e ele esgotou-a. Nisto entra a mãe do Bart no quarto para ver se o filho está a estudar, vê que ele está lá na escrivaninha com o livro aberto e diz-lhe: bom, filho, são horas de deitar, porque amanhã tu tens um teste importante. E o Bart, coitado, sente que está nas últimas. Fecha o livro e vai fazer uma coisa inesperada. O Bart vai orar. Ele vai dizer a Deus: bom Deus, eu não sei se deveria estar a fazer isto que estou a fazer, porque na verdade eu não mereço de maneira nenhuma passar no teste amanhã. Desperdicei todas as oportunidades que me deram.
Mas se pelo menos tu amanhã conseguisses fazer com que não houvesse escola, eu prometo que eu ia aplicar-me e estudar mais para o exame. Não sei, tu lá sabes, dizia o Bart. Uma falha de energia elétrica, um tremor de terra, dizia ele, um nevão, qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas se houvesse qualquer coisa, eu prometo que eu amanhã estudava. De qualquer das maneiras, concluiu o Bart, se tu não estiveres de acordo, eu compreendo e aceito o meu destino. E com isto o Bart deitou-se. Lá fora, na noite, escura e fria, começou a cair um floco de neve. E depois outro, e outro, e outro. E de repente um grande nevão atingiu a cidade, enquanto nos desenhos animados se ouvia um coro de aleluias. Na manhã seguinte, era impossível ir à escola. Havia um nevão imenso em toda a cidade e não havia escola, portanto não havia exame. O Bart teve que resistir com todas as forças que ele tinha para não ir lá para fora brincar com a neve, mas ficou a estudar História dos Estados Unidos. E no dia depois, quando já os limpa-neves funcionaram, no dia seguinte, já toda a cidade estava pronta para recomeçar as suas atividades, então o Bart foi fazer o seu teste, o seu exame, e passou à tangente com um 10. Passou à tangente, mas passou. E trouxe o exame e o diploma todo satisfeito. O pai, o Homer, agarrou no diploma do filho todo orgulhoso e foi pregá-lo no frigorífico, com um ímã, sabem como é que é? Todo orgulhoso. Dizia assim, muito bem, meu filho, aqui está uma coisa digna de louvor. E dizia ao Bart, pois é, pai, mas este 10 não é meu. Este 10 é de Deus. Este 10 é de Deus. Foi Ele que conseguiu que eu pudesse estudar para ter um 10. Esta é uma história do Bart Simpson, mas nós hoje vamos ver uma outra história não menos interessante e não menos importante e também de alguém que realmente fez uma oração e conseguiu alguma coisa, mas não pelos seus méritos, como nós costumamos dizer. Vamos até ao livro de Jonas, ao capítulo 2. E eu hoje, para este livro de Jonas, capítulo 2, e porque só têm sido os rapazes a mostrar a sua coragem em ler, eu queria perguntar se haveria alguma moça, alguma jovem que quisesse vir aqui à frente ler. Senhoras, é a vossa vez. Agora vocês já sabem a regra. Se eu olhar e eu vir que vocês estão a desviar o olhar da minha pessoa, são vocês mesmas que eu chamo. Há alguma voluntária? Não há nenhuma voluntária. Vai ser tu. Ela que está ali. Tu, exato. Não tenhas medo. Os outros desenvencilharam-se muito bem. De onde queres ler? Daqui, dali? É igual. Muito bem. Então vamos fazer assim. Estás no livro de Jonas? Não faz mal. Temos todo o tempo do mundo. Eu ajudo-te. É mais para a frente. Para aqui é mais para trás. Aí, exatamente. Muito bem. É o capítulo 2. E se nós o lêssemos todo? Pode ser? Queres que eu segure na Bíblia? Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançados todos diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até à terra, cujos ferrolhos se correram.
sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha alma. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregaram à idolatria, vá abandonaram aqueles que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua leitura. Muito bem. Começam os problemas do livro de Jonas. Antes do capítulo 2 existe o final do capítulo 1. Quase ninguém no mundo cristão acredita que Jonas existiu. Quase ninguém no mundo cristão acredita que esta é uma história verdadeira. Porque é com este peixe que começam os problemas todos. E amanhã, e depois vamos ter outros problemas. Uma das questões do livro de Jonas tem a ver também com a fé. É uma das questões fundamentais do livro de Jonas, é a fé. E começa justamente com esta passagem: deparou o Senhor um grande peixe. Eu espero nunca vos ouvir dizer que Jonas foi engolido por uma baleia, porque não é isso que está na Bíblia. Está lá um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ora, o que é interessante é que há uma versão, a versão dos 70, a primeira tradução da Bíblia. A primeira tradução da Bíblia aconteceu no 2º século antes de Cristo, numa cidade egípcia chamada Alexandria. Nessa cidade conta-se que o faraó colocou num local 70 rabis judeus e eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. E nessa versão dos 70, o livro de Jonas, a palavra que lá aparece é a palavra grega ketos, que significa grande peixe e que traduz o hebraico, como é que está lá? Vamos lá dizer, Dag-gadol. Eu até vos ensino hebraico. Dag-gadol, Dag-gadol. Dag é peixe, Gadol é grande. E a palavra grega, ketos, significa exatamente aquilo. Grande peixe. Qual foi o problema? O problema é que na versão King James, de Mateus capítulo 12, versículo 40, essa versão traduzia grande peixe por baleia, daí que passou a ideia da baleia. Mas a Bíblia diz, em primeiro lugar, que é um grande peixe. Agora, aqui é que nós temos um problema. Qual é o peixe que é capaz de engolir um ser humano? Nós calculamos que seja a baleia. Mas o problema é engolir um ser humano e não o digerir. Engolir um ser humano e os ácidos do estômago dela ou dele não fazerem efeito nenhum. É uma coisa que nos parece quase impossível. Mas há uma coisa também interessante na Bíblia. Deus não faz milagres para que nós os compreendamos. Deus faz milagres, ponto. Nós podemos ou não compreendê-los. Mas Deus faz milagres. Nós é que podemos não os compreender. Eu não sei como é que se faz 7 pães e 2 peixinhos darem para 7.000 pessoas. Eu não sei como é que se faz. Mas Jesus Cristo sabe. E foi isso que Ele fez. Agora, eu não sei. Eu não sei como é que se faz pôr um paralítico a andar. Mas Jesus Cristo sabe. E essa é uma questão que nós temos muitas vezes que lutar. Nós não temos que explicar isto. Nós não temos que explicar. Há um senhor na Universidade de Paris, chama-se Alvin Plantinga. Alvin Plantinga escreveu um livro muito interessante. Um livro sobre a relação entre a razão e a fé. E ele diz assim, a fé é uma coisa básica do ser humano. Todas as pessoas têm fé, até mesmo os ateus. Vocês sabiam que até os ateus têm fé? Têm fé. Vocês, quando se deitam à noite, acham que vão acordar no dia seguinte? Acham ou não acham? Acham? Têm alguma certeza disso? Não. Têm fé. Vocês acreditam que vão acordar no dia seguinte, mas não temos nenhuma certeza disso. Todos nós exercemos fé. A fé é uma coisa básica do ser humano. Nós não temos que a explicar. Temos
que a viver. Agora, o que acontece é que esta palavra com que se inicia este versículo 17, em que diz, deparou o Senhor um grande peixe, pode ser traduzida por propôs o Senhor um grande peixe, enviou o Senhor um grande peixe, designou o Senhor um grande peixe ou determinou o Senhor um grande peixe. Esta mesma palavrinha vai também aparecer no livro de Jonas em outras ocasiões. No capítulo 4 e no versículo 6 é a mesma palavra usada para o aparecimento de uma planta. Nós iremos falar dela, não hoje, mas iremos falar dela. No capítulo 4 e no versículo 7 é a mesma palavrinha que menciona que Deus enviou um verme. No capítulo 4 e no versículo 8 é a mesma palavrinha que diz que Deus enviou um vento. Ora, o que o livro de Jonas nos está a dizer é o seguinte: o que é que te parece mais impossível? Que Deus tenha enviado um grande peixe para engolir Jonas ou que um profeta tenha desobedecido a Deus? Qual das duas é mais impossível? Qual das duas é que é mais difícil de acreditar? É que, reparem, nós hoje podemos dizer assim, não é fácil de acreditar em Deus. Eu aceito que não seja fácil de acreditar em Deus. Nós podemos dizer, antigamente era mais fácil, a julgar por aquilo que está na Bíblia, em que Deus falava com as pessoas, era mais fácil. Imaginem vocês a ir na rua, sozinhos, e de repente ouvirem uma voz, é tu aí. O que é que vocês fariam? É contigo que eu estou a falar. De repente nós olhamos. E se dissesse, sou Deus, bom, pelo menos ficávamos elucidados. Já tinha falado connosco, nós poderíamos dizer, agora eu acredito. Mas o problema que vocês veem na Bíblia é que apesar de Deus falar com muitos dos profetas, com muitos dos mensageiros, isso impediu-os de errar, eles não passaram a ter mais fé por isso. E é por isso que nós temos Jonas. Deus falava com Jonas. Isso impediu de fugir? Não. Não o impediu de chegar onde ele chegou. E é por isso que, tal como eu ontem vos disse, Deus fala connosco de muitas e diferentes maneiras. Às vezes fala connosco através dos nossos amigos. Às vezes através dos nossos pais. Às vezes através da nossa consciência. Muitas vezes através da Bíblia. Deus fala connosco de muitas maneiras. Nós é que nem sempre ouvimos. Agora, um outro aspecto que o livro salienta é que ainda que o ventre do peixe não seja um lugar para viver, é um bom lugar para aprender. E o Jonas aprendeu muitas coisas. Digam uma coisa, quando nós vamos fazer oração, nós temos uma certa postura. Nós vimos esta noite. Esta noite nós já orámos de pé, já orámos de joelhos. Normalmente nós temos uma postura. Ora, como é que vocês acham que o Jonas orou ali no ventre do grande peixe? Para já, às escuras, certo? Em seguida, seco ou molhado? Molhado. Se calhar, provavelmente, com uma série de algas ali pelo cabelo, outras pelos olhos. É verdade, nós temos que imaginar a coisa. O rapaz andou por dentro da água, andou lá às voltas, e de repente é aspirado por um peixe. E lá dentro é que ele se vai dar conta de até onde é que ele foi. E uma das coisas interessantes que nós vamos ver é que a primeira coisa que encontramos na oração de Jonas é um louvor. Reparem no versículo 2. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo. Ele estava no ventre de quem? Do peixe. Mas ele acha que está no ventre do abismo. Gritei e tu me ouviste a voz. E no versículo 9 ele diz, com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Há uma coisa interessante sobre o louvor. Como é que nós podemos louvar a Deus? A esta hora isto já não rola depressa. Ou vocês comeram muito antes de vir para cá. Como é que nós podemos louvar a Deus? Orando mais. Cantando mais. Através dos nossos atos. Mas há uma diferença que nós devemos fazer entre louvar e agradecer. Agradecer é agradecer por aquilo que Deus tem feito por mim. Louvar é mais abrangente. Louvar é perceber tudo aquilo que Deus criou, todo o universo que Deus criou e perceber como é que Deus o criou, como é que Deus o fez e porque é que Ele o fez para mim. Certa vez
Eu acho que já contei isto aqui de uma última vez que cá estive. Certa vez eu tive uma experiência desgraçada. Fui fazer uma oração com um amigo meu que é frade franciscano. E então, disse, bom, vamos fazer uma oração. Vamos. Pusemos assim as mãos. 15 minutos. E ele só louvava, e louvava, e louvava, e louvava. E eu, cá nos meus pensamentos, isto já me doía, os ditos cujos, eu assim, quando é que ele acaba o discurso? Mas ele não acabava. E ele encontrava sempre mais uma maneira de louvar e mais uma maneira de louvar. E foi aí que eu percebi que muitas das nossas orações são tão pobres. São tão pobres. Poucas vezes nós louvamos a Deus na oração. E onde é que nós encontramos muita coisa para perceber que podemos louvar? Onde é que nós encontramos? Na Bíblia. E aonde, mais precisamente, na Bíblia? Nos Salmos, por exemplo. Nos Salmos, vocês nunca tenham medo de orar de olhos abertos, está bem? Às vezes nós fechamos os olhos, é para nos concentrarmos melhor. Mas se eu quiser, por exemplo, iniciar a minha oração com um salmo de louvor, das duas uma, ou eu o conheço de cor, ou eu tenho que o ler, não? Ou eu tenho que o ler. E essa é uma maneira extraordinária pela qual nós nos podemos aperceber daquilo que está à nossa volta. É uma das dimensões da oração que nós muitas vezes nos esquecemos de louvar. É que normalmente as nossas orações só têm 2 tempos. A música ainda tem 4 tempos, mas normalmente as nossas orações têm 2 tempos. Quais são? Agradecer e pedir. É tão fácil. Mas é bom que nós enriqueçamos a nossa oração. Imaginem vocês o que seria comerem sempre 2 ingredientes, batatas e arroz. E amanhã, arroz e batatas. E no dia seguinte, batatas e arroz. Ou meia batata e meio arroz. Não dá. Ninguém vai lá e ainda por cima nós dizemos... Há um capítulo num livro interessante que eu gostaria de vos recomendar. Se vocês um dia tiverem esse livro, é um excelente livro. Chama-se Aos Pés de Cristo. Tem vários títulos. Aos Pés de Cristo ou A Solução é Cristo. Nesse livro existe um capítulo sobre a oração. E nesse capítulo sobre a oração está lá dito uma coisa interessante. Diz assim, orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. Orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. E nós muitas vezes nos esquecemos. E neste louvor, Jonas reconheceu que a situação que ele criou, foi ele que a criou. Quem é que pediu aos marinheiros para o lançar no mar? Foi ele. Qual era a intenção de Jonas? Vocês já perceberam? Nós temos andado aqui a falar dele. Porquê é que Jonas disse aos marinheiros para o lançarem no mar? Vocês acham que foi para salvar a pele dos marinheiros? Eu não sei se ele se sentia culpado. Eu acho que foi por uma outra razão. Jonas fugia de Deus para não ter que ir aonde? Ora, qual era a melhor maneira de que não ir a Nínive? Morrer afogado. Era a melhor maneira. Assim já não vou a Nínive, definitivamente. E, portanto, agora ali, reparem que ele vai dizer, na minha angústia. O rapaz andou mal. Versículo 3. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E depois o que é que ele disse? Lançado estou de diante do quê? Dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo, por outras palavras, desta é que eu vou. Desta é que eu vou. E, portanto, o louvor fornece-lhe a ocasião de perceber que Deus o libertou. O louvor também nos ajuda a reconhecer que há alguém maior que tudo isto. E esse alguém maior saberá estender a cada um de nós a oportunidade de viver melhor. Esta é uma primeira dimensão da oração de Jonas. A segunda dimensão da oração de Jonas, nós já iremos vê-la, mas há esta expressão, 3 dias e 3 noites. É engraçado. Para nós, 3 dias e 3 noites quer dizer pouca coisa, mas olhem bem os 3 significados de 3 dias e 3 noites que ele vai lá passar. Isto deve ter sido uma oração longa, sabe? Ou pelo menos deve ter sido uma oração em várias fases. Porque 3 dias e 3 noites é considerado o período de tempo a partir do qual a morte é permanente. Por outras palavras, no ventre daquele grande peixe, o que é que aconteceu a Jonas? Finito.
Como é que eu posso apoiar aquilo que eu estou a dizer? Como é que eu posso apoiar isto que eu estou a dizer? Que 3 dias e 3 noites é o período de tempo a partir do qual a morte é permanente. Há alguma coisa que me faça lembrar isso? Jesus. Mas Jesus não esteve lá 3 dias e 3 noites, é uma chatice. Lázaro. Lázaro esteve no túmulo quanto tempo? 4, lembram-se? Quando Jesus lá foi ter, diziam, Senhor, já é o 4º dia, já cheira mal. Já não há hipótese nenhuma. Mas no Médio Oriente Antigo, lembrem-se que eles acreditavam que havia uma alma para lá do corpo. No Médio Oriente Antigo, esta expressão designava o período de tempo necessário para uma viagem de ida e volta ao mundo dos mortos. Nós às vezes compramos ida e volta daqui até à estação de Campanhã. Lá não, lá dizia-se 3 dias e 3 noites é o tempo de ida e volta ao mundo dos mortos. Sempre havia uma esperançazinha qualquer. E finalmente esta mesma expressão designava ainda uma outra coisa, o período de uma viagem. Por exemplo, quando Moisés foi ter com o faraó para pedir ao faraó que deixasse o povo de Israel ir adorar, quantos dias é que ele pediu de viagem? Deixa-nos ir. Nós vamos as nossas mulheres e as nossas crianças. Quanto tempo? Quanto tempo? É aqui que eu percebo. É aqui que eu percebo que a nossa cultura bíblica está um bocadinho defraudada. 3 dias. Vocês vejam isso no livro do Êxodo. 3 dias, está logo no início. Deixa-nos ir 3 dias para nós adorarmos. Portanto, estão a ver, esta expressão era uma expressão rica de significado. Mas já percebemos que ela tem a ver quer com um desaparecimento, quer com alguma esperança, quer com qualquer coisa que se fez de uma viagem, é qualquer coisa que nós fazemos e da qual nós podemos ou não regressar. Ora, num segundo elemento desta oração, Jonas também reconheceu até onde é que o levou a sua atitude, até onde é que ela o levou. Até ao ventre do grande peixe. E aí é que o Jonas percebe o que é que eu fiz. E este é um elemento importante na oração, chama-se confissão. Agora um segredo para vocês. Nós não confessamos os nossos pecados aqui na igreja toda. Está bem? Nunca façam essa asneira. Nunca façam. Em primeiro lugar, ninguém tem nada que saber quais são os nossos pecados. First. Second, os nossos pecados podem fazer mal a alguém. Por isso, os nossos pecados são bons para dizer a quem? A Deus. Em privado. Mas uma vez em privado, também não façam outra coisa muito simples. Senhor, perdoa-me os meus pecados. Quais? Porque às vezes nós temos esta tendência. Os nossos pecados. É assim uma coisa muito flua. Nós sabemos quais eles são. E quando nós sabemos quais eles são e quando nós os verbalizamos, nós tomamos consciência de onde é que eles nos podem conduzir. Jonas tomou consciência. Onde é que os seus pecados o iam conduzindo? À morte. É aí onde nos conduz os nossos pecados. Cada vez que nós cometemos erros, nós morremos um bocadinho ou fazemos alguém morrer um bocadinho. Terceiro elemento da oração de Jonas é que há uma esperança. Afinal de contas, quando nós chegamos aqui, ao versículo 9, Jonas diz, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ele tem alguma certeza que vai ser vomitado? Não. Mas o Jonas raciocina, espera lá, eu ainda estou vivo, belisco-me, ainda estou cá. É porque Deus ainda quer fazer de mim qualquer coisa. E por isso ele diz, o que votei pagarei. Quer dizer que ele fez um voto a Deus. Lembra-se como é que vocês deixaram como é que ele deixou os pagãos? Os pagãos converteram-se, e se vocês estão no capítulo 1 e no versículo 16, o que é que os pagãos fizeram? O que é que ele diz que fizeram? Ofereceram sacrifícios ao Senhor e mais o quê? Fizeram votos.
Fazer votos significa fazer uma promessa, prometer qualquer coisa. Ora, Jonas, lá dentro do ventre do peixe, promete qualquer coisa a Deus. Que certeza é que ele tem que vai sair de lá de dentro? Nenhuma. Mas ele acredita. Vocês acreditam que o Jonas está arrependido? Ou acreditam que ele tem medo? Vá lá, vocês estão a ler isto. A esta altura já devem saber alguma coisa acerca de Jonas. Ele está arrependido ou tem medo? Ele está arrependido. Ele está arrependido. Agora, ele vai sair dali muito renovado ou mais ou menos? Vocês já alguma vez leram o livro de Jonas? Ou é a primeira vez? Já leram. Então agora já sabem. Ele vai sair dali muito renovado ou mais ou menos? Mais ou menos. E Deus sabe que ele vai sair dali mais ou menos, mas Deus diz assim, bom, vale mais ou menos do que nada. E com este mais ou menos eu ainda posso fazer qualquer coisa. É a mesma coisa connosco. E é a mesma coisa connosco aqui dentro da igreja. E às vezes há um problema aqui dentro da igreja que nós não somos muito bem capazes de gerir. Todos nós cometemos erros. Todos nós cometemos falhas. Todos nós um dia, mais cedo ou mais tarde, vamos precisar desta coisa que Deus fez com Jonas que se chama perdão e misericórdia. Agora o problema é este. É que muitas vezes vocês acham que os nossos pais não sabem quando nós pedimos desculpa que nós podemos voltar a fazer a mesma asneirada? Eles sabem. Então porquê é que eles desculpam? Porque nós que somos pais sabemos que se vocês começarem a aprender com os erros que fazem, um dia deixarão de fazer aquelas asneiradas. É a mesma coisa com Jonas. Ele ainda não se converteu completamente, mas arrependeu-se. E porque ele se arrependeu, ele sabe que há uma esperança. E Deus está disposto a pegar nessa pequena esperança e a transformar toda essa esperança. Finalmente, o quarto elemento da oração de Jonas é que esta oração são apenas palavras. Não são apenas palavras. No versículo 7, vocês têm uma palavrinha que na nossa língua portuguesa evoca a memória, mas que no hebraico evoca mais que a memória. Diz ele assim, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu quê? Eu me lembrei do Senhor. E depois vem uma coisa extraordinária. E subiu a ti a minha oração. Aonde? Bom, agora vocês já sabem. Isto até é fácil. Onde é que está o templo? Em Jerusalém. Onde é que está Jonas? Debaixo d'água. Tipo submarino. E o Jonas lá embaixo, debaixo d'água, não se esqueçam, o mar nunca foi o grande forte dos judeus. Estar submerso no mar significa caput. Zero. Desaparecido em combate. Para sempre. Porque o mar é o elemento mais perigoso que existe para um judeu. Por onde é que Deus começou a criação? Lembram-se? Por onde é que Ele começou? Separar as águas. Ora, e Ele diz, lembrei-me. Eu lembrei-me. Lembrar-se para um judeu não é apenas ter memória. Lembrar-se para um judeu é fazer qualquer coisa. Qual é o exemplo mais flagrante que nós temos disto? Exatamente. Lembra-te do dia do sábado. Lembrar-se é agir. E o que o Jonas está a dizer é o seguinte, eu agi, Senhor. E é a mesma coisa no português. A palavra oração no português traz consigo estas três palavrinhas que agora, com o acordo ortográfico, ficaram mesmo assim. A palavra ação. Orar a Deus é um comprometimento que eu faço com Deus. Não são palavras. É um comprometimento que eu faço com Deus. Deus leva-me a sério nesse comprometimento. Deus leva-me a sério nesse comprometimento. E este é o quarto elemento da oração de Jonas. Quando nós oramos, nós comprometemos com Deus. Quando nós pedimos perdão a Deus, nós comprometemos em perdoar. Quando nós dizemos a Deus que quer ser obediente, nós fazemos por isso.
E agora vem o versículo central do livro todo. Atenção, pode sair na pergunta da manhã. O versículo central de todo o livro de Jonas está no verso 9. Capítulo 2, versículo 9. Ao Senhor pertence a salvação. A vossa Bíblia também tem esta citação? Ao Senhor pertence a salvação. E isto é assim. A palavra salvação em hebraico diz Yeshuatá. Vamos lá repetir isto. Yeshuatá. Salvação. E a palavra Jesus em hebraico diz Yeshua. É a mesma raiz. Yeshuatá, Yeshua. Ora, o que é interessante é que os primeiros cristãos fizeram uma simbólica para se identificarem uns aos outros. Um simbolismo. E o simbolismo dos primeiros cristãos era o peixe. O simbolismo dos primeiros cristãos era o peixe. E o peixe, em grego, diz-se ictus. É o que está aqui. Ictus. É assim que se diz peixe em grego. Se vocês um dia forem à Grécia e quiserem um peixe, dizem ictus. E levam um peixe. Cuidado, pode não ser boa coisa. Mas ictus era muito simples. Porque este I é o I de Jesus, Jesus. Este Ki é o Ki de Christos, Cristo. Este Teta é de Theos, Deus. Este Upsilon é de Uios, Filho. E este Sigma é de Soter. Ictus, que é a palavra grega para peixe, era, afinal de contas, um acrónimo para Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E com esta maneira, os cristãos identificavam-se uns aos outros. Quando Jonas diz, ao Senhor pertence a salvação, e quando ele termina, é assim que ele termina a sua oração, ele está-nos a dizer uma coisa muito simples. Às vezes, nós afogamos-nos em vários oceanos. Os oceanos dos nossos conformismos, os oceanos das nossas desobediências, os oceanos das nossas infelicidades, os oceanos do nosso bem-estar, qualquer oceano. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que se nós nos afogarmos num desses oceanos, há um peixe que é capaz de nos trazer de novo à superfície. Há um Jesus que é capaz de pegar nas nossas misérias e nas nossas incapacidades e trazer-nos de novo à vida. E por isso, o grande grito da Igreja não é que ela se vai afogar. O grande grito da Igreja será, e será sempre, ao Senhor pertence a salvação. E que tal como foi para Jonas, eu espero que essa seja a certeza de cada um de nós. Ao Senhor pertence a salvação. Que tempo já faz que falaste com Deus, contando os segredos da alma. Que tempo já faz que oraste ao
Senhor, e de joelhos ouviste-lhe a voz. Que tempo já faz que não andas com Deus, deixando guiar tua vida. Teu amigo quer ser, quer dar-te poder. Tu precisas sentir seu amor. Que tempo já faz que ajoelhaste a sós e oraste ao teu Deus lá do céu. Que tempo já faz que o teu coração se apega aos pecados teus. Que tempo já faz que não falas de Deus, pregando a mensagem do Mestre. Teu amigo quer ser, quer dar-te poder, implantar seu amor em teu ser. Teu amigo quer ser, quer dar-te poder, implantar seu amor em teu ser. Levantemo-nos para orar. Tal como se acabou de cantar, Senhor, Tu queres ser nosso amigo. E Tu estás disposto a pegar nos nossos pequenos nadas, nos nossos pequenos sims e construir com eles grandes sinais de esperança. Tu estás disposto a pegar na nossa vida de pedaços e fazer com ela um testemunho forte e fiel para todo o mundo. E nós Te agradecemos infinitamente por isso. Pedimos-te perdão porque nem sempre estamos conscientes desse facto, mas agradecemos porque Tu apostas em nós. Ajuda-nos na nossa vida a apostarmos em Ti. Ajuda-nos na nossa vida a crer naquilo que somos capazes, como Tu acreditas em cada um de nós. Ajuda-nos na nossa vida a irmos mais além daquilo que pensamos, porque Tu vais mais além do que aquilo que nós próprios pensamos. Por isso, Senhor, tal como aconteceu com Jonas, estamos dispostos a orar para Ti, a lembrar-nos no sentido de agirmos em Teu favor e a fazer com que a nossa vida seja cada vez mais significativa, em nome de Jesus. Amém. Depois desta última oração, pelo a vossa presença amanhã às 20h30. Não faltem. Boa noite.